tarde, mulheres corajosas. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. A gente está aqui para mais uma sala secreta. Eu sei que vocês que estão aqui já sabem mais ou menos como é que funciona a sala secreta, mas recordar é viver, então vamos lá. Nós ficamos aqui entre 30 e 40 minutos, onde a gente vai dar algumas explicações. No final, eu abro para quem quiser tirar dúvida, uma dúvida pontual, ou quem não quiser falar, vocês vão digitando aí no chat, que a gente sempre libera para dúvidas, tá certo? E essa aula vai ficar gravada. Vou ver se eu vou pensar, se eu vou disponibilizar, vai depender do comportamento de vocês aí no chat, me instigando também. Combinado? Tá todo mundo me vendo? Tá todo mundo me ouvindo? Tô esperando a resposta de vocês. Senão eu vou ficar falando sozinha, vocês não vão ficar me ouvindo, nem me vendo? Sim, ótimo. Então vamos lá. Essa semana teve uma história bem bacana de superação no nosso grupo da mentoria. E geralmente ela vem aqui com a gente. Hoje ela não, acho que ela atrasou, porque ela tinha dito que iria aparecer. Mas assim, uma história de superação bem bacana. Cássia, que foi obesa, hoje tem um corpo que a gente só acredita porque a gente tá vendo naquele corpo dela, senão a gente ia pensar que era IA, né? E há 4 anos que ela não compete, ela queria muito competir CrossFit, ela é crossfiteira, e esse final de semana ela virou a chave da vida dela e competiu. E aí eu quero compartilhar com vocês aqui o post, toda semana tem um post, sabe, no meu Instagram, sobre uma das minhas mentoradas. E Cássia, ela começou, ela nem começou pela mentoria, não, ela não foi a pessoa que foi direto para a mentoria. A Cássia, ela começou por uma imersão, que é alguma coisa que eu vou contar aqui para vocês também. Aqui, esse é o post de Cássia. Vamos lá. Ai, não, gente, peraí que eu não, acho que eu não compartilhei o som. Deixa eu compartilhar o som também, que precisa compartilhar o som. Ela passou a vida inteira tentando agradar todo mundo, e no meio disso foi se perdendo dela mesma. Ela não sabia dizer não, mesmo quando aquilo a machucava muito. Sabe quando você vai engolindo tudo só para não magoar ninguém? A Cássia viveu assim por muitos anos. Por fora, forte. Por dentro, ansiedade, medo, crises de pânico. E isso foi pesando emocionalmente, mentalmente e fisicamente. Ela foi se anulando, se colocou sempre por último, carregando tudo sozinha. E o corpo começou a gritar. A Cássia chegou à obesidade. As pessoas nem a chamavam mais pelo nome, chamavam de gorda. E ela dizia que não ligava, mas aquilo reforçava a dor que ela carregava internamente. Mesmo tentando ser forte, ela usava medicação. Tentava esconder, mas continuava perdida. Até que numa conversa com a doutora Polly, fez uma pergunta simples: quem é Cássia? E ela não soube responder. Ali começou a virada. Ela saiu dessa conversa com um desafio: descobrir quem ela era em 24 horas. Imagina isso, não saber quem você é e precisar descobrir. E não foi fácil, não. Vieram dúvidas, inseguranças, medo de se posicionar, aprender a dizer não. Doeu. E como doeu. Se colocar em primeiro lugar gerou culpa. Ela ainda sentia medo, ainda travava, ainda pensava em desistir. Mas dessa vez ela continuou mesmo assim. Antes se anulava, hoje se posiciona. Antes escondia a dor, hoje sabe dizer não com leveza. Antes obesidade e baixa autoestima, hoje atlética, quase fisiculturista. A Cássia não precisava só emagrecer, ela precisava se encontrar. E quando ela fortaleceu a sua identidade, a mente mudou, as decisões mudaram, o corpo acompanhou. Hoje, a Cássia estuda nutrição, vai iniciar o estágio, quer seguir na área esportiva, tem planos para o consultório, planeja atendimentos online. Ela tem direção, tem metas, tem confiança, coisas que antes pareciam impossíveis. Antes, uma mulher que se anulava e carregava tudo. Depois,
uma mulher com identidade, direção e confiança. Ela ainda sente medo às vezes, mas agora ela vai mesmo assim, porque quando você descobre quem é, você para de viver para agradar e começa a viver a sua própria vida. Deixa eu te contar a história da Cássia. Ela passou. E aí depois vocês vão lá e veem, reveem a história da Cássia, tá? E aí, mais uma vez, eu repito que tudo que foi dito no vídeo, tudo que foi mostrado no vídeo foi com autorização dela, tá, gente? É lógico que a gente não diz tudo, não diz tudo de uma vez para não perder aquele frenesi de que cada uma tem o seu post lá no meu Instagram. Mas essa é a história real da Cássia. A Cássia, que aparentemente por fora era forte, mas sofria com ansiedade, pânico e procrastinou por muito tempo por não ter certeza de que ela poderia, por não ter autoconfiança de que ela poderia competir. E ela falando lá no grupo que a competição não foi pelo pódio, não foi pelo primeiro lugar, mas foi por ela mesma. Foi com ela mesma, dela se dizer que poderia e ela ir até o final. E aí vocês podem estar traçando aí na mente de vocês qual é a relação com o tema de hoje. Afinal, quem lembra? Quem de vocês que está aí lembra o tema de hoje? Coloca aqui. Quem lembra, gente, o tema de hoje? Escreve aí. Vergonha. Vocês não estão aqui por mim. Vocês estão aqui para melhorar vocês. Então, alguma coisa no tema chamou a atenção. Acho que é inimigos ocultos. Ah, esse é um subtema, é algo assim. A Jéssica já pegou o sentido da coisa. Então, bora lá. Hoje a gente vai falar. Deixa eu colocar aqui. Opa! Olha só. O método para estabelecer limites claros e finalmente você tá aqui, não quero ir para cá, aprender a dizer não. E aí, uma coisa que eu quero colocar para vocês em primeiríssimo lugar é como o cérebro de vocês funciona, como o nosso cérebro funciona. Tudo que eu for falar aqui não vai ser nada contra alguém pessoalmente, mas vai ser de acordo com o que o seu cérebro funciona. E eu quero pegar esse exemplo da Cássia, que pode também ser o seu. Quando a gente olha para Cássia, quando a gente olhava para Cássia, jamais iria perceber com aquele corpo todo esculpido, uma mulher que venceu a obesidade, e aí hoje tem um corpo todo escultural. A gente pode ver milimetricamente cada músculo. E aí você olha e diz assim, nossa, mas como assim? Como que ela se sabota? Como que ela não dá limites claros? Como que ela não sabe dizer não? Assim como a Cássia, é você, em algum sentido da sua vida. E o seu cérebro, o nosso cérebro, ele não foi criado para que você sentisse prazer, para que você fosse feliz, para que você avançasse na vida, para que você tivesse sucesso. O nosso cérebro, ele foi criado para economizar energia e fazer você sobreviver. Ele só quer que você sobreviva. Nada além disso. E é por isso que aqui na sua mente racional, você vai racionalizar com os comportamentos que você tem, com os pensamentos que você tem ao seu respeito, com as percepções que você tem da vida, com as suas memórias e com o seu conhecimento. Só que o que está por dentro comandando esse cérebro são os seus medos, são as suas necessidades, necessidade de agradar, né? Necessidade de agradar. Muitas de nós sofremos com isso, os seus impulsos, as suas motivações reais e as suas crenças. Crença de que não sou capaz, crença de que não mereço, crença de que, é mesmo assim, toda a minha família era assim, por que que agora eu vou ser diferente? Porque você quer pertencer, à crença do pertencimento. São as programações que estão aí no seu subconsciente que fazem você dizer sim, mesmo quando você quer dizer não. E assim, você vem e se auto-sabota. Gente, nós fomos criados, o nosso cérebro foi criado
para economizar energia. E com isso a gente vai se auto-sabotar o tempo todo. Por quê? Porque fazer um movimento, criar um novo hábito daquele que eu estou acostumada, vai me demandar energia. E como eu já estava fazendo aquilo no automático, já acorda acelerada e já faz tudo, um meio mundo de coisa ao mesmo tempo, e se diz que é multitarefa, e se diz que é guerreira, mas na verdade, o seu cérebro vai puxar para trás. Por quê? Porque ele quer economizar energia, porque ele já passou por isso uma vez e não foi legal. Porque você já teve burnout, porque você já teve crise de ansiedade, porque você já faliu uma vez, porque você já se viu sem dinheiro uma vez. E aí ele vai pensar, vai trazer à memória aquilo que ele já passou lá atrás. E com isso você vai se auto-sabotar e vai estagnar na sua vida. E ó, seu cérebro não está fazendo isso, não é porque ele não gosta de você, não. Ele simplesmente está fazendo isso porque ele quer segurança. Ora, quando você tem um novo projeto, que é tudo muito novo na sua vida, você não sabe, e a gente quer sempre a certeza de que vai dar certo, né? Eu vou fazer isso, mas será que vai dar certo? Você não tem a certeza de que vai dar certo. Só que, pensa comigo, vou pegar assim, uma pessoa que fuma. Ela já sabe. Ela sabe na sua mente consciente de que é ruim para ela. Aí você diz, mas por que que ela não para? Porque tem um medo, uma crença de incapacidade. Porque ela já tentou uma vez, duas, três e não conseguiu. A abstinência chegou e ela não conseguiu. E a mesma crise de abstinência de um fumante, de quem toma drogas ilícitas, é a sua crença e é a sua abstinência quando você vai sair do celular. É a mesma abstinência quando você vai dar um passo para alguma evolução. Por exemplo, alguns de vocês que estão aqui no grupo, vocês entraram no grupo de interesse da sala secreta, mas eu percebi que algumas até clicaram ali para vir para a imersão e meio que se afugentaram. Por quê? Muito provavelmente você pensou, já tentei isso antes, não consegui. Ai, não vai dar certo. Eu já fiz isso várias vezes e não consegui. Quem de vocês, quando foi dar algum primeiro passo, uma dieta, ou uma viagem diferente, ou entrar num restaurante que vocês não estão acostumados, qualquer coisa, vocês simplesmente travaram pela memória de que já fiz isso e não deu certo? Quem de vocês? Diz aqui para mim. Ninguém? Então vocês nem tentaram? Não tentaram nem pensamento? Ai, meu Deus. Ah, aqui, chegando, tá no delay. Já, Jéssica, já. Olha só, gente. A verdade é que você, deixa eu dizer uma verdade aqui para vocês. A verdade é que vocês também, Ricardo, também, vocês não têm dificuldade de dizer não. Você não tem nenhuma dificuldade em dizer não. Você tem dificuldade de sustentar quem você é. Você tem dificuldade de sustentar a sua identidade. Lembra quando eu falei no vídeo? Não sei se vocês lembram quando eu falei no vídeo. Às vezes as coisas simples me dão preguiça de continuar. Por que será, Jéssica? Eu vou pegar esse negócio aqui, daqui a pouco a gente vai falar por que será que as coisas simples dá preguiça de continuar. Não sei se vocês lembram quando eu falei no vídeo sobre a Cássia, que a Cássia teve um encontro comigo e ela teve um desafio de, em 24 horas, me trazer um texto, podia ser um texto breve, de quem era ela, mas eu não queria saber sobre nome e profissão dela. E aquilo foi real. Porque se você não sabe quem você é, além do seu nome, além da sua profissão, você não vai conseguir dizer não. Você não tem dificuldade de dizer não. Aí você pode estar pensando, ah, eu nem deveria estar aqui. Por que que eu estou aqui? Se eu estou aqui para aprender a dar limites claros e dizer não, mas você está me dizendo que eu não tenho dificuldade de dizer não. Eu estou lhe dizendo, querida, eu estou lhe dizendo, mulher corajosa, de que o buraco é mais embaixo. O problema vai além disso. Não é só você dizer não por dizer não. Não é só pelo é. A questão é que, olha só como é que você age. Com você, tá? Não estou falando que muitos de vocês vieram aqui achando que eu ia falar em dizer não para o outro, né?
Mas é você que, ao invés de dizer não para o outro, você começa se contradizendo, dizendo não para você. Aí você diz assim, nossa, tô tão cansada que eu preciso descansar. Mas sabe o que que você faz na sua hora vaga? Você arranja mais um trabalho. Porque você acha que você precisa de renda. De mais uma renda. Eu não estou dizendo que não precisa. Ou você procura alguma coisa para fazer, porque você não se dá o direito de ouvir o seu corpo, ouvir a sua mente e descansar. E aí você acha tudo muito estranho. E você faz o quê? Você vai trabalhar mais ainda. Você diz, nossa, eu preciso me priorizar. Aí no primeiro convitezinho que aparece, você vai. Aí na primeira demanda que aparece, você levanta o braço, indo. Ah, porque se eu não fizer, ninguém faz. Você acha que você é alecrim dourado, que nasceu no campo sem ser semeado. Não, vem. Não vai, não. Você não precisa aceitar. Aí você diz, nossa, eu não tenho tempo. Mas você assume mais uma coisa para fazer. Ah, eu não tenho tempo, a minha agenda é cheia. Cheia de quê? Cheia de coisas que vão te levar para lugar nenhum, que na maioria das vezes é cheia de coisas que vão te levar para lugar nenhum. E isso, o seu cérebro, ele vai tratar como uma incoerência, inconsistência. E com isso, nem você começa a acreditar em você mesma. Vocês já perceberam isso? Como é que isso está agindo na mente de vocês? Já? Sim ou não? Gente, vocês não precisam dizer não para os outros. Você precisa aprender a dizer não para a sua culpa, a sua necessidade de agradar, ao seu perfeccionismo, a sua urgência interna. Sabe? Aquela angústia, mas ao mesmo tempo você não sabe porque essa angústia, para onde você está indo. Você precisa aprender a dizer não para a sua autoexigência. Você precisa dizer não para o seu autoabandono. Quem de vocês já se pegou dizendo não vou fazer isso porque não estou pronta? Quem de vocês? E aí é que chega, Jéssica, nossos inimigos internos, os pensamentos sabotadores. Quem de vocês aqui já disse que não estava pronta? Quando, na verdade, você já estava pronta há muito tempo. Pronta para o seu nível de entrega. Ninguém aqui, gente, ninguém de vocês já chegou a dizer que, ai, não, não fiz porque eu não estou pronta. Eu vou precisar melhorar para eu poder entregar. Eu preciso fazer mais isso, eu preciso de mais um curso, eu preciso de mais um tempo para pensar, eu preciso de mais, ajeitar mais aqui, organizar mais. Gente, vocês estão muito caladas hoje. Eu, hoje, estou mais atenta até nos movimentos. Isso, Cláudia. Pois é, gente. Às vezes, você fala que você não está pronta, mas você não está pronta para quê? Você se apronta durante o caminho. Às vezes, você não se permite descansar porque você tem mania de se autoabandonar, ao invés de se cuidar. Às vezes, você diz sim somente porque você tem medo da rejeição. E aí você quer agradar. E isso tudo não é simplesmente sobre dizer não. Isso tudo é sobre você aprender a sustentar quem você é. É sobre aprender a sustentar a sua verdadeira identidade. Quem você é? Semana passada, no nosso encontro, eu já fiz essa pergunta.
Mas e se eu te perguntasse de novo, ficaria mais fácil? Principalmente para quem estava na aula passada, que está aqui agora. Será que ficaria mais fácil? Me diz. Ficaria mais fácil para você agora dizer quem você é? Coloca aqui no chat. Quem é você? Você sabe responder? Então fala, escreve. Sim, mas quem? Tô esperando vocês responderem. Sim. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, gente. Descobrir, sim, muito bem. Descobrir quem você é, ter uma imagem sobre você, porque lembra quando eu disse no começo, quem via a Cássia assim toda desenhada, como é que pode olhar para ela e pensar, nossa, ansiedade, crise de pânico, desistência, autossabotagem o tempo todo, sem nem saber responder quem ela era? Mas não é somente sobre o que a gente vê a respeito do outro. Não é o que eu vejo sobre Ricarda, sobre Cássia, sobre Jéssica, sobre Cláudia, mas é sobre o que cada uma de nós, cada uma de vocês se vê quando se olha no espelho. E isso chama-se autoimagem. Quando você não se vê de modo adequado, esses medos, esses pensamentos, fica reverberando esse sentimento de perfeccionismo. E o perfeccionismo não é nem defeito, nem é qualidade. É autossabotagem. Porque você deixa de fazer aquilo que você deveria de fazer nesse sentido de que, ai, mas eu não estava pronta. Medo de ser rejeitado. Isso é medo da rejeição. Aí alguém te chama para fazer e você faz porque você tem medo de desagradar. Isso tudo são movimentos e pensamentos sabotadores. E aqui eu quero pedir licença a vocês. Eu posso apresentar, gente, que a gente aprontou aqui para vocês? Antes de eu dizer como é que você vai fazer para que você comece a reprogramar a sua mente? Posso dizer sim. Sim ou não? Posso apresentar o que é que vai acontecer no dia 9 de maio? Pode, isso, muito bem. Então vamos lá. Deixa eu compartilhar a tela aqui de novo com vocês, ok? Dia 9 de maio, eu decidi resgatar a imersão Inimigos Internos. Cláudia é minha mentorada, porém Cláudia veio de uma imersão presencial, né? A primeira foi imersão presencial. Mas a imersão Inimigos Internos é a minha primeira imersão, já desde 2022, e eu quero passar aqui para vocês. Ah, gente, eu vou precisar compartilhar de novo, porque eu não compartilhei o áudio, que eu preciso fazer com que vocês escutem. Só um minuto, gente. Acontece. Foi lá. Eu preciso que vocês vejam aqui, e se vocês forem ver no meu Instagram, tá muito lá embaixo, mas ó, essa aqui é a Luísa. A Luísa que é consultora de brand. Brand fala sobre marca pessoal. E eu quero que vocês, esse depoimento de Luísa é um amor. Olha só o que é que ela fala sobre a imersão inimigos internos. E talvez seja por isso o motivo de você não ter entrado. Ainda. Oi, meu nome é Luísa, eu sou de Brasília, sou professora. Estão ouvindo o que a Luísa está falando, o que a Lu está falando? Sim. Então, tá. Vou. Profissional de marketing e fiz a consultoria Inimigos Internos com a doutora Polly. Estou aqui para agradecer, Polly, por toda a sua entrega, te dizer que a consultoria fez muita diferença para mim. Eu consegui confirmar um sabotador, identificar outros e, principalmente, com as ferramentas que você me deu, eu estou conseguindo lidar melhor com eles. Então, no meu dia a dia, eu estou conseguindo neutralizar os sabotadores quando é preciso e tirar o melhor deles para me ajudar a alcançar os resultados que eu espero.
Então, só gratidão para você, desejo muito sucesso e a quem tiver interesse de fazer a consultoria com a doutora Polly, eu só posso dizer que faça, porque faz sim muita diferença. Um beijo. E agora eu quero colocar para vocês da Viviane. Viviane também, Viviane é mãe de gêmeos também. Olá, me chamo Viviane Pereira, sou mentora de mães e participei da consultoria Inimigos Internos com a doutora Polly Mello. Posso dizer que foi uma grande virada de chave na minha vida pessoal e profissional, pois na consultoria nós tivemos a oportunidade de mapear os nossos inimigos internos e assim descobrir todo o nosso potencial e enfrentar aquelas dificuldades que nos travam de seguir adiante. Logo agora que estou fazendo a progressão de carreira aqui para o digital, apesar de já há 10 anos trabalhando com famílias no offline, encontrei diversas dificuldades e essa consultoria veio assim marcar a minha vida, porque me trouxe um vislumbre de tudo aquilo que eu posso estar melhorando, me aperfeiçoando e enfrentando para que eu possa alcançar os meus objetivos. Então, só tenho a agradecer à doutora Polly e recomendar. Faça também. Deixa eu só colocar aqui o que é que a gente vai fazer. Se você vive no limite da exaustão, presa entre ansiedade, pensamentos que te sabotam e procrastinação, essa imersão vai te ensinar como acalmar o seu corpo, destravar a sua mente, para que você volte a ter o controle da sua vida. Essa imersão ela vai acontecer no dia 9 de maio. É um sábado, gente, a partir das 9 horas. No primeiro momento, a gente vai apresentar os sabotadores. E lógico, você vai dizer assim, nossa, mas eu já sei. Ai, gente, vai, senta e vai se percebendo, porque vai ter aplicação prática. Então, você precisa conhecer quais são os sabotadores, como é que eles se fazem, como é que eles entram na sua vida, ou seja, fazer um diagnóstico. A gente que tem filho, por exemplo, você vai no médico e quando ele diz que é uma virose, você fica irritada. Porque virose pode ser um monte de coisa. Você quer o diagnóstico, você quer um nome. Não é para saber agir? Então, a mesma coisa aqui. Você vai aprender e vai fazer o seu diagnóstico. Então, a gente sai para o almoço, vocês vão fazer uma ferramenta, uma aplicação bem simples, e vocês vão entender quais são os sabotadores que vão travar a sua vida. Mas não é só isso, não. Vocês conseguem sair com um plano prático de ação para que vocês mudem, virem a chave. A Viviane, que foi a última, ela também foi minha mentorada, numa das, acho que a segunda mentoria que eu fiz. E Viviane é fantástica, assistente social, e ela agora está fazendo nutrição também. E aí, quanto é que custa? Você vai me perguntar. 12 de R$ 10,03 ou 97 à vista. É um sábado, gente. E aqui, vamos lá. Posso fazer o pagamento de quando, até quando eu quero participar? Não entendi, Jéssica. Vou já para você. É online, gente, é online. Gente, preste atenção. Não é tempo. Porque se você não organizar, você não consegue organizar um dia para que você possa evoluir, gente, não, não vai fazer. Essa questão de tempo, eu tenho igual e todos, eu digo até, ó, Gisele Bündchen, o Papa, o presidente, é a única coisa que a gente tem igual. Eu e você também, 24 horas. E se você não for a pessoa mais importante da sua vida, se você não reservar um dia, que nem vai um dia, um dia, para que você se dedique a você, você já começa errado, que é a falta de presença. Aí você vai dizer, ah, não, mas eu não tenho dinheiro. Será? Será que não tem mesmo? Ou você não tem para isso porque você está com medo de dar um próximo passo, com medo de evoluir. É espírito de ousadia. Você está com medo de evoluir. Você está com medo de não dar conta. Mas vocês estão vendo o que elas falaram? A Viviane tem gêmeos. E na época os gêmeos dela eram bem pequenininhos. A Luísa também, na época, tinha bebezinha, bebê de colo mesmo. E a Luísa estava lá. E algumas vezes Viviane estava também com uma no canto e outra no outro. Então não é por tempo e nem é por dinheiro, tá? É por evolução mesmo, é a sua evolução. Pense nisso.
Jéssica, eu não entendi. Posso fazer o pagamento até quando? É isso? Ah, eu quero participar. Eu trabalho na unidade das 15 até as 21 horas. E você estava lá em segundo plano, né? Às vezes. Botava o fonezinho, ia ali com o celular. É um exercício de prioridade. É o que o Coro está dizendo aqui, um exercício de prioridade. Olha, Jéssica, o ideal, porque a gente às vezes tem preparação, grupo mesmo, o ideal é você fazer o quanto antes. Mas, veja só, sim, porque eu só consigo fazer o pagamento no sábado. Sábado, dia 2, tranquilo. É dia 9 o evento. Veja só, é online, na sua casa ou no seu trabalho. Sábado passado eu estava numa imersão online, tá? E eu estava trabalhando em segundo plano. Na sua casa, no banheiro, escondido dos meninos. Então, assim, é você quem dá o start. Agora, gente, deixa eu dizer uma coisa. Venham com um desejo ardente e grande de mudar. Eu queria ter uma pessoa que está aqui, ela não quer falar, não sei nem se está com o microfone direito. Ricardo, você está com o microfone? Ela não esperava por isso, não. Você está com o microfone, Ricarda? Ah, ela veio de propósito, que ela achava que eu ia pedir a ela. Vai, entra pelo celular, por favor, Ricarda. A Ricarda fez uma imersão que para mim é muito emblemática. Ela tem um vídeo de depoimento, o vídeo de depoimento é de mais de 3 minutos, mas que toda a imersão que eu faço, eu coloco o vídeo da Ricarda. Ela fez a imersão no dia 7 de setembro de, acho que 22, se não me engano. Eram 8 pessoas inscritas, 8 mulheres inscritas, 22, ela quer dizer, 8 mulheres inscritas. Começamos com 5, terminamos o primeiro período com 3. Voltaram 2, para você ver como é o funil, como vai afunilando. Voltaram 2, a Ricarda e mais uma outra. Mas a Ricarda teve um ganho, que, assim, inacreditável. Inacreditável. E olha que naquele dia ela nem sabe disso, eu fui encorajada a não. Ricarda, quando você puder entrar pelo celular, eu fui encorajada a não fazer, porque disseram que dia 7 de setembro, aí o pessoal tá de férias, é feriado, meio de semana, o pessoal quer descansar. E aí, dá não certo. Oh, e olha que incrível. A Ricarda deixou ser transformada. Eu sei que cada uma teve o seu incômodo e por isso não ficou até o final, mas meu propósito ali naquele dia estava sendo definido, que era transformar uma vida. E Ricardo está aqui. E se vocês viram essa página, depois vocês abram a página, a gente vai colocar o link lá no grupo também. Foi Ricarda que fez, que hoje Ricarda trabalha comigo. E isso ela profetizou, tá? Uma vez ela disse assim: a gente vai fazer alguma coisa junta. E aí foi, olha ela, deixa eu colocar ela aqui primeiro, deixa eu tirar o meu pin, deixa eu botar um pin junto aqui com ela. Você nem sabia, né, que eu ia te chamar? Não vim preparada. Não veio preparada, você é preparada. Ai, não vim preparada. Tô aqui, ó, home office, gente, vida real. Vida real. Ricardo, eu queria que você deixasse aqui para essas mulheres e para quem vai assistir depois, o que que foi para você a imersão em inimigos internos? Eu sempre falo para qualquer pessoa, sempre que eu vou falar da imersão de Inimigos Externos, que ela mudou muito a minha vida. É, tipo assim, existe um marco 2021, 2022, antes de 2022, né, os anos seguintes. Por quê? Eu vou contextualizar aqui de uma forma bem mais rápida, mas para que fique mais claro para as meninas entenderem o que realmente eu entendi que mudou a minha vida. Eu cresci em um lar sem o acompanhamento do meu pai. A minha mãe não era casada com meu pai, ela conheceu ele de forma aleatória numa festa, tiveram relação e a minha mãe engravidou. Então eu nunca tive a presença do meu pai. E para piorar a situação, meu pai era muito mais novo que a minha mãe, ele tinha assim uns 17, 18 para 19 anos de idade, e a minha mãe já era uma mulher de 32 anos com filhos. Então era uma, digamos, uma disfunção ali e nasceu Ricardo nesse meio. Então meu pai jovem e responsável, né? Não mais culpo, porque a imersão me ensinou a não culpá-lo mais, mas também não tiro o peso da responsabilidade dele.
E nessa época cresci sem acompanhamento do meu pai, com uma mulher cansada, sobrecarregada. Todas as características que vocês veem é a mesma característica que a minha mãe viveu a vida inteira. Então, a forma dela amenizar a dor era culpabilizar o meu pai pelos problemas. Você não tem pai, seu pai não gosta de você. Enfim, então ela criou, né? Ela acabou as próprias frustrações dela, acabou criando em mim sentimento de rejeição, de abandono, de não merecimento. Então, a minha vida é assim, sempre foi marcada por muita insegurança. Quando chegou 2021 por ali, 2022, eu comecei a estudar mais, né, os cursos, os lançamentos, as metodologias, né, os cursos online estavam muito em alta. Eu comecei a estudar sobre isso porque isso era uma dor muito grande e eu comecei a perceber que isso afetava muito a minha área profissional. Eu era maquiadora na época e, tipo assim, gente, porque eu ganhava muito dinheiro com maquiagem. No final de semana eu fazia R$ 1.000. Segunda-feira não tinha mais nada. Eu falei, o que que tá acontecendo? Então eu comecei a buscar o desenvolvimento pessoal para entender o porquê que eu não segurava dinheiro. E, nossa, assim, só de buscar por esse sentido mudou a minha vida no todo. E aí eu conheci a doutora Paula dentro de um curso que a gente fez, né? Comprou um treinamento juntas. E é lá, eu acho que a gente se conheceu pelo Facebook. Eu acho que eu tava procurando alguém para dar uma aula, uma coisa assim do tipo. E aí, enfim, nós nos conhecemos. E aí, quando ela fez a imersão em inimigos internos, eu falei, eu vou comprar. Eu sempre invisto em treinamento de marketing, de vendas, mas eu nunca investi em mentalidade. Vou comprar porque, não sei, eu sinto que isso vai me ajudar de alguma forma. Comprei a imersão, foi dia 7 de setembro de 2022. E, cara, a imersão, ela conseguiu me fazer enxergar coisas que eu nunca tinha enxergado, que eu nunca conseguia entender o que estava acontecendo na minha vida, o porquê que eu tinha tanta dor, tanta mágoa, tanto receio, tanta a minha vida não andava e eu não entendia o porquê, e eu sempre me questionava e questionava muito a Deus, por que que eu sou assim, por que que a minha vida é assim, por que que eu não consigo nada, parece que tá tudo travado. E aí lá eu entendi que era essa situação com meu pai, né, esse bloqueio interno da sensação de não merecimento, das coisas não acontecerem, é porque, de alguma forma, eu queria o amor paterno que eu não tive, só que eu rejeitava o meu pai de alguma forma. Né, enfim, a doutora explica lá sobre a questão das relações e do papel do pai e da mãe, e o homem, né, o pai, ele está muito ligado ao dinheiro. Então, qual que era o que eu entendi? Que todo o dinheiro que vinha para mim, né? Meu pai pagava a pensão alimentícia e eu não ficava com aquele dinheiro da pensão alimentícia porque ele era como se eu estivesse comprando. O dinheiro que ele mandava é como se ele estivesse comprando o meu amor. E eu não queria comprar o amor, eu queria que ele estivesse comigo, convivendo comigo. E aí eu entendi essas coisas dentro da imersão Inimigos Internos e hoje a minha relação com meu pai é totalmente diferente. Agora, no final desse ano, eu fui lá viajar, eu viajei, ele mora em Minas e eu moro em São Paulo, e eu fui lá, passei 4 dias com ele de férias, a gente conversou, a gente se entendeu. E foi um processo, obviamente, mas chegar ao ponto de poder ir visitá-lo, de querer vê-lo, de falar com ele todos os dias, de entender que eu não sou rejeitada, eu não sou abandonada, eu sou amada, eu sou escolhida, as coisas aconteceram de um rumo diferente, mas só de entender esses bloqueios, entender o que estava me bloqueando, a minha vida avançou muito. Desenvolvi mais a minha empresa, desenvolvi mais o meu negócio, avancei assim em muitas áreas da minha vida e hoje eu tenho uma relação muito mais leve com a minha família, muito mais leve com meu pai e a minha vida tem avançado cada vez mais. Óbvio que eu não parei de buscar, me desenvolver e continuo sempre. Tô sempre que eu posso, eu tô assim perto da doutora Polly para ver onde ela me guia, que eu não solto mais ela. Mas é isso. Se vocês quiserem e tiverem a oportunidade de participar no dia 9, eu tenho certeza que vai ser um marco, uma mudança de vida, assim como foi para mim. Obrigada, Ricarda. Ela, gente, não estava preparada mesmo, Não mas tava, olha como peraí. eu tô. Tô Mas com sabe o roupa que de foi? treino, que eu fui Gente, treinar mais cedo. mas sabe o que foi? É que ela me cortou. Eu gosto toda. A Cláudia tá de prova. Todas as vezes que eu faço imersão, eu coloco o depoimento dela. E aí ela me cortou. Ela disse: Esse não, eu quero vídeos curtos para eu colocar na página. Aí eu peguei e tive que colocar os mais curtos dela, tive que sair. Aí quando foi agora, eu disse: Não, ela vai ter que falar, ela vai ter que falar. Ah, que bom, Ricarda, muito obrigada. Então, gente, vocês veem. A Ricarda, ela tá falando da área de curar a paternidade e ela não entrou para isso, né? Ela não entrou diretamente, foi, eu quero aprender a amar, me perdoar meu pai, nada disso, né? Não.
Não foi Na para verdade, isso. na verdade, eu nem sabia que esse era o problema. Eu só fui lá, tipo assim, eu quero resolver a minha vida financeira, que eu tô com problema financeiro, né? Depois você Ainda não fez era o diagnóstico, e depois do diagnóstico você sabia o que que ia tratar, né? exatamente, não sabia nada. E também nessa época, também, eu não sei se eu cheguei a comentar, mas eu tava vivendo um burnout também. Então, tava super sobrecarregada, dando conta de muitas coisas ao mesmo tempo, nada tava dando certo e tava piorando o financeiro. Então, tipo assim, eu fui pela parte financeira e todas as outras partes se resolveram. Eu fui pela parte financeira e todas as outras partes resolveram. Então, até se você está achando que é porque você não tem míseros R$ 97, ela está dizendo que as outras coisas resolveram. Então, até isso vai resolver como é que você vai pagar. Muito obrigada mesmo, Ricardo. Tá dizendo aí, o depoimento é forte e impactante. O depoimento da Ricardo é muito forte, muito impactante. Então, você vê, Eveline perdeu peso. A gente for olhar. Cláudia fez um monte de coisa também. Cláudia foi para a Europa, apesar dela já ter ido, mas foi para Paris, é nossa pré-idosa. A Cláudia é um tapa na cara para mim, porque quem disse assim, é porque eu sou idosa, a Cláudia é nossa pré-idosa, né? Tem 58 anos. E quando Cláudia, aqui eu vou deixar meu depoimento. Quando Cláudia entrou na minha imersão, e foi uma imersão presencial que eu fiz, não foi pela Inimigos Internos, mas quando ela entrou na imersão e que ela resolveu vir para a mentoria, eu disse. Gente, como é que uma pessoa acima de 55 anos vai mudar alguma coisa agora? Não, vai não. E Cláudia me deu um tapa. Eu já disse isso para ela e agora eu tô dizendo publicamente, tá gravado e eu vou, né? Gente, é a nossa pré-idosa que tem esses super ganhos na vida dela. E para vocês terem ideia, Cláudia, agora há pouco, vestiu uma calça jeans número 42. Para a gente que está acostumada a vestir uma calça jeans, vai dizer é bobagem. Mas para quem queria vestir uma calça jeans que estava lá, no comum, não estava no plus size, não, no comum, sabe? Na bancada comum, é uma vitória. Laís mudou de emprego, vai lá no meu filho. Laís mudou de emprego, está ganhando 4 vezes mais, está mudando de apartamento agora. Eveline perdeu 18 quilos, está transformando seu corpo, porque a inspiração dela é a Cássia, né? Então, é muito mais do que simplesmente resolver o financeiro. Como quem está falando aqui é a Ricarda. Não fui eu, e a gente não tinha nem combinado nada disso. Ela estava se esquivando o tempo todo de aparecer aqui para vocês. Tá, gente? Então, assim. Eu vou deixar de propósito essa aula gravada e lá, para quem não veio, que hoje está todo mundo fugindo, mas eu sei o que que é isso. É fuga. É fuga porque assim, ai meu Deus, será que eu vou tentar? Não, vou conseguir. Ela vai falar da imersão? Não, não quero não. Eu quero, mas eu não quero. É uma briga interna muito grande que acontece, tá? Mas eu vou deixar de propósito essa aula lá. Falo muito de Cláudia também, né? Essa aula para quem está na sala secreta, para quem está no grupo, vou deixar essa aula aberta, porque eu quero que vocês tenham a mesma ou maior transformação que a Ricarda tem. Entenda, Ricarda, não é porque eu não gosto de você, porque quem vem depois, ela já vem alimentando, se alimentando de outras coisas, né? E até alimentando do seu próprio depoimento. Então, tá certo, gente? Muito obrigada por vocês que estiveram aqui. Coloque seu coração na sua transformação. Aí, porque a doutora Poliana quer vender? Não, olha só, gente. Não coloquem isso na sua cabeça. Eu quero vender sim, mas eu não vendo a qualquer custo. Eu não vendo qualquer coisa. E se for para que vocês achem que somente é porque. Vamos fazer que nem aquele meme, né? Ah, é só porque eu quero vender? Vocês estão muito enganadas. É preparação, é compromisso com vocês. Não só comigo, não. É compromisso com vocês. Porque se eu tenho um propósito na minha vida é transformar as mulheres que passam ao meu lado, que passam sobre mim. E tá tudo bem, porque eu aprendi uma coisa com o meu primeiro mentor, o Vitor Damasio, ele sempre dizia assim: andar com quem quer andar, correr com quem quer correr e parar com quem quer parar. Mas eu espero que vocês reflitam e não parem a evolução das suas vidas, porque na vida ou você evolui ou você morre. Um cheiro! Deus abençoe a vida de vocês!